se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali não tinha, e agora? É isso! Eu sabia! Guaxaverso existe. Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, faz O Guaxa sabe. Pera, o que é o Guaxaverso? Era só uma questão de tempo. Todo mundo Guaxaverso sempre conheceu existiu. o Então nós finalmente Eu quero provamos entender o a existência do Guaxaverso. Alguém me explica o que é o Guaxaverso? Pessoal, não existe Guaxaverso. Eu acredito no Guaxaverso. Mas supondo que ele exista. Guaxaverso, onde o que não existe é debatido. Beijo pra mim, que sou editor disso aqui, né? A gente tem que trabalhar um pouco também. Darei meu melhor pra causar o mínimo de problema. Porque eu também sou editora, eu entendo o sofrimento. Lembra aquela vez que eu tive que regravar todas as minhas falas? Lembro. Ninguém ama o Caquita tanto quanto o Guaxa, você não tem ideia. Se isso não é amor, o que mais pode ser? Já dizia o Citamos poeta. esses tempos, inclusive, que a gente tava falando de... Sim. Nem lembro do que mais. Acho que foi aniversário que vocês comentaram. Não sei. Algum episódio, vocês estavam Talvez comentando no a história 666, não sei. Foi alguma coisa aí que a gente comentou. Assim, é total viés de confirmação, mas eu tenho uma teoria de que pessoas aleatoriamente citadas que não estão no episódio, meu nome é pelo menos top 3. Volta e meia alguém fala Guaxa. Pô, foda, só elas... Pô, maravilha. Fico corado cada vez que escuto. Tem que fazer a contagem de quem é mais citado no Caquitas. Eu acho que fica entre tu, a Mônica e o Júlio. O Júlio é muito citado também e a Mônica também. Chupa Fred. Ah, não. Ele não vai nem ficar chateado. Vamos lá. Isso tudo gravou, talvez fique como um extra, mas deixa eu pegar meu textinho. Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, narrador, produtor e idealizador podcast Relatos para Guaxinim, e eu já dirigi mais de 16 horas para dar um abraço nesta mulher. Pra quem não sabe, o Guaxaverso é nosso antigo escudo mestre, aqui vamos ler os comentários e discutir teorias do último episódio, que no caso foi a última carta de Charles Ashcroft. RP Guaxa 222, como disse Felipe Xavier, 3 patinhos na lagoa. Quem jogava bingo de milho sabe o que a gente está falando. E eu estou aqui com ela, que é 50% do melhor podcast de RPG da podosfera mundial, Paula Potter. Tudo bem, querida? Tudo bem, eu queria dizer como uma pessoa que famosamente fala muito rápido que eu estou impressionada. Parabéns, Guaxa. Sou manezinho da ilha, eu nasci na costeira do Vila Joé. Não é... Que eu sou a pessoa que várias vezes meus amigos falam que vão tirar do vezes 2 e aí eles se dão conta que o áudio está na velocidade normal. Quem acha que isso é editado, que eu vou lá e corto os respiros, tá aí, ó. Tá aí, ó. Testemunho aí, mas estou bem, estou ótimo, estou muito feliz de estar aqui. Que eu gosto muito da minha personagem e dessa série agora, né? Tem um personagem recorrente no Guaxa, desculpa. E eu sou um personagem do Guaxaverso, então assim, desculpa, gente. Desculpa. É verdade. Fica aí o... tem gente que talvez tenha gravado mais, mas não sei se tem pessoas que podem dizer isso como você está dizendo. É uma questão de quantidade e qualidade, né? Fica aí... Exato. Brincadeira, tá, gente? É tudo brincadeira, tá tudo certo. A Renata estava comentando que eu sou a Caquita favorita, porque eu gravei de novo, mas fica aí, né? É porque, assim, ó, eu gosto muito de agradar quem está jogando. Eu escrevo a aventura muito mais para os jogadores do que realmente pro resultado final, né? E, porra, eu amo muito vocês duas, assim, acho pessoas maravilhosas. E eu encontrei sabe, a tua geleia, eu achei assim, porra, essa é o ponto da Paula, é aqui. E a Renata, sei lá, ela gosta de vampiro, algumas coisas assim, eu fico, não sei pra onde eu vou. Mas vamos tirar a Renata da geladeira, prometo. Olha aí, promessas ao vivo. Promessa ao vivo. Que depois eu vou editar, né? Então tá tudo Então pode ser sumir a promessa. Mas temos testemunhas. A galera que tá aqui no chat, aí vamos ver a lealdade das pessoas, né? Fica aí em Paula, jogo. eu sei que quem te apresentou o RP Guaxa foi o Fred, correto? Sim, foi o Fred. Nosso físico de bigode, que tá sem bigode agora, né? Há muito tempo já sem bigode. Muito tempo. Se você obrigou ele a tirar o bigode, ele tirou porque ele quis, só pra gente. Não, ele tirou porque ele quis. Isso não combinava com a roupa de Batman, né? Daí tu teria que perguntar pra ele, assim, mas não tenho nenhuma ligação, não tenho nenhuma ligação minha com essa decisão. Eu sei que o Fred contava que ele ouviu o RP Guaxa e narrava pra vocês, né, pra Renata. E, pô, fiquei muito feliz. Quando, na época do falecido Twitter, né, quando eu conheci o podcast de vocês, ouvi, maravilhoso, né, e
questão de ser um dos padrinhos do ponto de vista ali. da gente, foi tipo, do nada, o Guaxa tava escutando Caquitas, assim. Porque teve uma galera que a gente conhecia já do coisa do RPG, que muito rapidamente começou a escutar o Caquitas e foi muito bizarro, assim. Eu lembro muito de ti, o Pug e o Balbi, que nos chamou pra gravar. A gente não tinha lançado o segundo Caquitas ainda. Ele tava, vocês querem gravar comigo? A gente tá tipo, que universo é esse? Aí deu mais alguns dias, tava o Guaxa falando do podcast. Foi um começo meio estranho, assim. Foi uma onda perfeita, né? Tipo, chegaram num momento, sei lá... Por exemplo, eu recebo indicação de podcast. Escuta... Pô, direto e... Não, desculpa, gente. É muito podcast pra... A gente acaba não e, sei lá, apareceu mas foi um momento, né? Porque, tipo, isso tava ali, todo mundo entrando de quarentena, né? Finalzinho de fevereiro, início de março ali, foi quando saiu o Caquitas. Então, eu acho que, tipo, o tempo ajudou. Tava todo mundo do nada, com tempo livre e nada pra fazer. Eu sei que eu recebi o link, logo cliquei pra ouvir, gostei, daí... Eu não fui um Balbi, eu já tinha outros episódios pra ouvir também. E, assim, pô, maravilhoso. Sou realmente muito fã, eu sempre falo Tu lembra quem apresentou o Caquitas pra ti? A gente já fez essa pesquisa no falecido Twitter e a gente achou a pessoa. Está gravado em algum lugar, não sei se num Caquitas antigo, em algum lugar possível. Tá isso. Só que como eu deletei minha conta lá, eu não tenho como resgatar isso agora. Eu não lembro também. Enfim, fica aí o mistério. Se alguém souber, nos traga a resposta. Tá em algum Caquitas, procurem lá. Escutem todos e depois contem. Não, dá pra escutar só os que tem o Guaxa, não são também tantos. Mas tu sabe que o programa do Guaxinins Gambiarras ainda é um dos mais ouvidos. Pô, fico feliz. Fico muito feliz, pessoal. Por muito tempo ele foi o mais ouvido. Aí eu acho que agora é talvez um da treta da Algéria e do D&D, eu não sei mais. Mas por muito tempo ele era o mais, assim. Não é à toa que o Léo Dias comprou um avião, né? Isso, não tem como concorrer com algumas coisas. Mas ok, divagamos bastante aqui. Paula, falei. Se você escuta o RPG Guaxa e está em dia, tem que estar em dia com o RPG Guaxa, que é um novo podcast pra você ouvir. Lá não é, embora tenha pelo menos 2 aventuras de RPG mesmo, né? Em Guaxinins e Gambiarras, inclusive, as 2 são canônicas. Tanto a que eu narrei, que é o Caquitas 500, quanto que o Fred narrou, que foi algum episódio redondo também, são canônicos para um Guaxaverso que não existe. Mas então, se um dia valer uma cronologia, esses 2 fazem parte dela. Então esses 2 vocês têm que ouvir com certeza, tá? Mas escutem todos. Eu sempre comento que a minha maneira de narrar mudou do primeiro episódio até o de hoje. Isso é óbvio para quem escuta, né? O pessoal que faz maratona, ou que escuta um atual e um volta lá atrás. Eu mudei muito, eu aprendi muito. E assim, 90%, se não mais, foi com essas meninas, foi ouvindo Caquitas, foi ouvindo as experiências dela e trazendo pra cá. Então eu recomendo muito que quem gosta de jogar, quem gosta de narrar, quem gosta de RPG, escute o Caquitas Podcast, que ele é maravilhoso. Assim, é um podcast que mora no meu coração. Não tem nem o que dizer, tô aqui fazendo, não sei, muitos elogios, não sei lidar, mas obrigada. Eu também gosto muito do Guaxa, né? Acho surreal todas as aventuras que tu inventa. Eu sou a pessoa que narra muito, mas eu não sei como tu faz o que tu faz, então... Eu escrevo um one shot a cada 2 semanas, mais ou menos. É uma loucura isso, tá? É uma loucura, não. É uma loucura. Dá certo. É isso que me pega. Tipo, tem dar dado, sempre né? Certo. Pô, que loucura. Eu tenho medo de um dia acordar e dizer, porra, ideia nenhuma. E agora o que eu faço? Não, eu sou pra ter pauta pro Caquitas, entendeu? Não tem que criar uma história inteira, enfim. Segue a gente nas redes sociais, @SalGostinha, Segue o pessoal do Caquitas Podcast, também @Caquitas Podcast lá no Instagram e no Blue Sky também. Siga a Paula, siga a Renata, apoie o RP Guaxa, apoie o Caquitas, o trabalho delas. Eu não vou me repetir, não vou repetir, é isso. Apoie o Caquitas e o RP Guaxa, é isso. Se tiver que escolher um, aí usa seu coração, é isso que eu tô dizendo. Mas a gente tá aqui pra ler os comentários do último episódio. A gente vai ler, eu leio o primeiro, tu lê o segundo, por ordem de mais antigos, beleza? Beleza. Então o primeiro comentário é dele, Lucas Felipe T. Cizeski. Olá, Guaxavidade e Guaxonautas, como vão? Eu vou bem, você vai bem, Paula? Eu vou bem. Então a partir de agora, todos que perguntarem como estamos, já está respondido, gente, pelo amor de Deus. A não ser que mude, né, a situação, dependendo dos comentários. É verdade, dependendo... Porra, eu guardo muito no coração um cara que disse que eu criei esse podcast só pra ler elogio.
Eu leio todos os comentários. Se as pessoas não estão me xingando, a culpa não é minha. Se tu quer xingamentos, vá lá e, né, faça aí o teu trabalho. Eu vou excluir, talvez. Mas, porque se for uma ofensa mesmo, mas se for uma crítica, a gente lê. Já li críticas aqui, inclusive. Vamos lá. Guaxa, que episódio de mistério bom. Parecia que eu estava lendo um livro ou assistindo a um filme. A história foi incrível, a sonorização impecável, os personagens e jogadores fantásticos. Os NPCs também foram excelentes, todos estão de parabéns. Parabéns, Paula, pela sua investigadora. Ela foi espetacular. Uma mulher se comportando daquela forma naquela época certamente incomodaria muita gente. Dá para entender por que estavam tão empenhados em destruir sua reputação. Senhor Basso, seu ajudante, também estava um primor. A cena em que um senhor repreende educadamente o bêbado... A cena em que o senhor repreende educadamente o bêbado no restaurante foi memorável. Na minha cabeça, foi por um caminho completamente diferente, embora tenha chegado a uma conclusão parecida. Achei que quem havia envenenado a vítima era o boticário, por causa de alguma dívida ou desavença. Mas conforme os personagens foram descobrindo as pistas e montando o quebra-cabeça, fui acompanhando o raciocínio junto com eles. Muito bom, senhor Guaxinim. Esse mistério foi digno de um romance policial. Enfim, sem mais delongas, biscoitos em formato de frascos de remédio. Abraço a todos e ótima leitura de comentários. 24. É porque ele já comentou 24 episódios seguidos, ele tá contando nos episódios. Esse é o truque dele. Muito assim, o próprio Basso e a Paula conversaram no próprio episódio, em off depois. A ideia desse tipo específico de aventura é que não pode ter uma pessoa... O culpado não pode ser o garçom 3 que nem apareceu na cena, sabe? Tem que ser alguém naquela situação. Não, tem que ser algum dos envolvidos ali. Essa é a ideia, a brincadeira, né? Uma coisa que o pessoal comenta muito é tipo, como vocês desvendaram e tal. E tem muito essas regras, né? Eu sei das regras narrativas que o Guaxa tá seguindo e que ele não vai quebrar. Então, em algum momento, eu até falo de falar com o Boticário, mas não pra achar que ele é o culpado, pra achar que talvez ele seja uma maneira de eu conseguir o culpado. Porque o culpado é um dos personagens que eu já sei. Isso. Né? E isso pra essa... Assim, pode ter uma outra aventura de investigação, sei lá, que seja um clima mais na rua, mais violento, um negócio, sei lá, meio... O mentalista, que o cara voa e no final é o ator mais bonito. Então, assim, tem regrinhas pra esse episódio. Então, quando for esse tipo de episódio específico, o assassino tem que ser uma daquelas pessoas, né? É o clássico desse tipo de história. Isso acaba ajudando os jogadores a conduzir ali. E, óbvio, como eu falei, eu narrei essa aventura por uma outra dupla. E eu não saberia... Eu acho que o Basso e a Paula fazem uma dupla perfeita pra esse tipo de episódio. Eu não consigo pensar em nomes melhores pra esse tipo de investigação, tanto pelo personagem, quanto pela maneira que os jogadores levam a aventura, porque eles sabem onde estão, sabe? Eles são tipo Deadpool, eles sabem que estão numa história. Eles vão seguir aquilo ali pra funcionar. Tu comentou que tu narra, né, que tu prepara a aventura pensando nos jogadores. Eu jogo a aventura pensando nos ouvintes. Quando eu tô no Guaxa. Perfeito. Então, eu tô tentando arquitetar a lógica, né? A gente até comentou depois que a gente terminou e tal, que nós dois tínhamos suspeitas antes, mas a gente foi segurando até chegar o momento que, tipo, agora é a hora de sacar, né? Esse negócio. E por que a gente teve suspeitas antes? Porque, tipo, o cara que mandou a carta ser o culpado da coisa não é algo sem precedente nesse tipo de história também, né? Eu acho que, tipo, se fosse algo sem precedente ia ser mais difícil também. Mas existem tropos e regras e coisas comuns nesse tipo de história que ajudam bastante, assim. Eu não conseguiria resolver um crime de verdade, mas crimes de ficção é mais fácil. Tu viu o filme das ovelhas? Ainda não vi o filme das ovelhas. Tá. Então, assim, veja, ele é bom. Tá bom. Assim, ok. Eu não vou entrar. Depois, se tu quiser comentar, eu tenho um comentário sobre o filme. Ele é tão bom quanto o filme das ovelhas pode ser, talvez seja. Assim, se em vez do Wolverine fosse o Daniel Craig, eu ia ficar um pouco mais feliz com o filme. Tanto que na minha cabeça era o Daniel Craig. Quando o filme começou e era o Wolverine, eu disse, não, me enganei, eu achei que era o outro ator. Inclusive, o Benoit Blanc, né, que é o personagem do Daniel Craig no Entre Facas e Segredos, é a maior inspiração da Catherine, assim, ela... Eu pensei, eu disse pra... Eu acho que logo de cara, né, que eu quero fazer uma personagem que...
ela não deveria existir, ela não faz sentido, ela é completamente anacrônica. E no mundo real ela, tipo, não poderia ser do jeito que ela é, no momento que ela é. E eu quero ser insuportável e estranha. E o Guaxa deixou. E eu sou eternamente grata que, né, tanto tu quanto o Basso, tipo, compram as minhas loucuras e aguentam a minha personagem. Porque às vezes eu me sinto até um pouco culpada de quão expansiva ela é nas situações. Em especial o Basso, né? O Basso é o grande... Sim, não, assim, a pessoa, sabe, não só deixar, mas ficar dando, ser a escada às vezes pra ela e tolerar é muito foda. E outra coisa é que a gente se segura muito um o outro, né? Quando um perde uma informação ou um gancho, o outro normalmente pega, porque tu tá preocupado com a história, com interagir, interpretar personagem e tal, é normal tu perder coisas. E é legal assim também, acho que a dupla funciona muito bem nisso. Da gente também não deixar cair pontas, nunca. E se fosse 3, talvez ficasse muito bagunçado. Eu acho que combina com o tipo de história. É um tipo de coisa que, né, 2 faz sentido. Na Aventura Teste, que foi o Erdi e a Malecheski, eles fizeram... o Erdi era o investigador velho, com bastante conhecimento, e a Malecheski era a pupila que estava se destacando, sabe? Então foi o mesmo critério de... ele não chamou o grande detetive aposentado, ele manda a carta pra jovem aprendiz dele, né, que estava se destacando. No fim o plot acaba sendo o mesmo, mas também a ideia da dupla em que uma pessoa acaba apoiando a outra ali. Ficou bem bacana também. Tá gravado, talvez eu solte... O triste de soltar ele é que no fim eles prendem o policial e daí fica meio anticlimático, mas talvez sem edição a gente solte pra quem quiser ouvir. Que eu acho que é o negócio que eu falei de jogar pensando nos ouvintes, né? É jogar pra que a resolução do mistério tenha clímax. E tem que ter a punchline do final, né? Porque o Bass tava quase triste que não ia ter, aí eu achei alguma coisa pra dizer ali no final e terminou tudo bem, assim, que a gente tava nervoso. E não sei se tu ouviu, o editor botou o som do relógio, assim, dando fade no final, ficou bem bacana. Sim. Não. O Guaxa é o único podcast que eu escuto, que eu participo, que eu escuto, porque eu odeio me ouvir, mas a edição me faz fazer isso. É difícil. Eu confesso que eu escuto, mas fazendo coisa, assim, eu perco uns pedaços e tal, porque eu odeio muito me ouvir. Apesar de ter um podcast, editar ele e revisar ele, então ser obrigada a me ouvir o tempo todo. Mas é uma dor e um sofrimento pra mim. Eu vou te dizer que, pelo menos umas 2 vezes, o Caio revisa os episódios, obrigado. Beijo, Caio. E daí ele, sei lá, o episódio ele me falou, tá perfeito, não tem nada. Eu lancei e fui ouvir depois de estar no feed. Eu fiz gravei a abertura, coloquei. Eu só fui ouvir depois, sem essa... Eu confiei na revisão dele, né? Mas assim, eu não tô afim de me ouvir agora, porque eu sei o final dessa história, né? Vamos soltar depois no feed. E aí tu fica pensando tudo que tu podia ter feito, e não é difícil, é muito difícil. Mas posso ir pro próximo? Por favor, desculpa. Tomando conta, né? Eu e a minha personagem, nós não somos tão diferentes. Bom, agora nós temos o comentário do Rafael Nascimento. E, bom, boa hora do dia, Guaxomunidade. Palavras que é a comunidade do Guaxa. Guaxa, sim. Deu pra entender. Espero que estejam bem, já estipulamos que por hora estamos. Que delícia de episódio. Aí abre parênteses, delícia aqui não é um trocadilho da minha piada com o Bass, ou é? É porque o Bass uma vez lendo os comentários, ele chamou o Rafael Nascimento de gostoso. Entendi. Então tem um chip carinhoso. Rolando aí, é isso? Foi num sentido carinhoso, mas a gente obviamente levou isso a extremos, de que quando o Rafael chegou no Guaxa Encontro, eu comecei a gritar, Basso, vem cá ver o negócio. Foi maravilhoso. Perfeito. Eu adoro esse sistema do Guaxa para lidar com investigações, onde os dados te dão algumas verdades absolutas. Isso conduz muito bem a aventura. Eu queria fazer um adendo aqui, dizer que o sistema funciona e tal, mas assim, quem conduz muito bem a aventura é o Guaxa. É incrível tu conseguir dar as informações que a gente precisa com as rolagens e não fazer a gente bater na parede, tá? E dar os indícios também, porque tem que dar os indícios pra gente saber onde olhar.
que realmente, tipo, não tem uma parte da edição que foi tirada, que é o Guaxa dizendo, gente, você tem que investigar tal coisa. Ele conseguiu dar na narração. Então, eu vou fazer aqui, vou dar o crédito onde o crédito é merecido. Eu comecei a ler Agatha Christie no ano passado, com o assassinato de Roger Ackroyd, e fiquei maravilhado, principalmente com o final e a sensação de ler o livro de novo depois que termina. Garanto que esse episódio é digno de uma aventura dela, tanto pelo enredo ministrado pelo Guaxa, quanto pelas excelentes interpretações dos personagens. Paulo e Basso arrasam muito obrigada. A aventura me lembrou também a série Bones, onde uma antropóloga forense e um agente do FBI são um casal e solucionam crimes. Fiquei com vontade de ver a Catherine e o Logan atrás de um assassino em série, percorrendo vários casos, salvando gente, o assassino escapando, até conseguirem pegá-lo. Daria uma série de episódios que na minha cabeça já existem. Assim, eu topo. Muda um pouco o estilo, né? É one shot, Não, então, mas dá pra ser numa one shot também, mas muda um pouco o estilo, porque o serial killer já não é mais bem essa vibe do whodunit, tá preso né? numa casa, Bom, me desculpem pelo ver mais, mas preciso de um agradecimento também. Ao Nate, que a ambientação ficou incrível. Clap, clap, clap. A edição está excelente. Um beijo e vida longa ao RP Guaxa. Um beijo, querido. Beijo, feliz. Então, não temos campanhas, mas assim, tanto que eu terminei de narrar pra Catherine e pro Logan, né? Pra Paula e pro Basso. No dia seguinte, eu acordei com uma ideia e anotei. E ela tá guardada. Porque a Paula, no final da aventura, fez uma ligação entre os filmes e as aventuras. Ah, sim. Não, então, porque a primeira aventura que a gente jogou, né, que era do navio, ela tem a mesma estrutura do primeiro filme, que é, tipo, interrogar as pessoas uma por uma, né? Mas o plot twist do segundo filme, que é a troca de identidade. Sim. A aventura de agora, ela tem a estrutura do segundo, que é, tipo, rico, estranho e excêntrico chama o detetive pra ir pra um lugar, né? Mas o plot twist do primeiro, que é aquela coisa de como morreu essa pessoa, né? Muitos twists de, tipo, onde está o assassinato de fato. Então, eu estou curiosa pra saber agora. Imagino que tem alguma coisa a ver com o terceiro, talvez. Não sei. Meu favorito, inclusive, da franquia. Foi coincidência, né? Eu amo os 3 filmes também. E o terceiro filme, o grande plot é o milagre, né? Então eu acordei com isso na cabeça. Mas se vai pra frente, não vai? O futuro dirá, mas tá anotado. É o meu filme favorito de todos eles, dos 3 até agora. Fica a pressão. Falando em coisa favorita, ele falou que leu O Assassinato do Roger Ackroyd, que é o meu livro favorito da Agatha Christie. Você chegou a ler esse livro? Não, eu posso fazer uma confissão aqui? Você nunca leu Agatha Christie? Não, eu li Agatha Christie, mas eu não sou uma grande fã desse estilo de livros. Ah, tá. Porque eu sinto que a maior parte do tempo eu não consigo resolver o caso. Que coisas estão sendo escondidas de mim. Assim, a mais da metade dos livros é assim. Mas não todos. Então, se alguém quiser aí, me indiquem os que não são... Esse. Tá, beleza, vou botar na minha lista. É o meu favorito, por isso. Pode ler sem medo. Que é o motivo pelo qual eu gosto dos filmes do Rian Johnson tanto. Tipo, tu consegue resolver o caso. Se tu quiser, se tu prestar atenção, tu consegue. Ele não esconde nada de ti. O que eu tô vendo, eu comecei a ver o Mentalista, sabe lá por quê, no fim de semana agora. Eu nunca tinha visto seguido, né? Eu tinha visto perdido. E muitas vezes eu resolvo o crime olhando pro ator. Eu disse, esse ator é o criminoso, quer ver? Aí, aí quebra um pouco, né? Essas séries de crime da semana, né, o ator um pouco mais famoso é sempre o culpado. É o culpado ou alguém muito importante. Assim, ok, é isso. Aí complica. Sim, é difícil não ser isso, é bem difícil. Mas vamos lá. O próximo comentário é do Marvin, que coloca: Aoba, Guaxual! Assinei semana passada pelo Apoia-se e já tive uma recepção incrível da Loriane. Tenho acompanhado muitas mesas no Discord da taberna. Estou muito feliz com isso e valeu muito a pena estar aqui. São todos muito atenciosos. Ainda estou maratonando e estou no episódio 173. Não deveria estar aqui agora. Um beijo pra você do futuro quando você chegar aqui. Mas vim compartilhar a todos que não estão na taberna, ou taverna, também, eu não sei.
que vale muitíssimo a pena. Obrigado pela atenção e boas aventuras a todos. Siga o exemplo do Marvin, apoie o RP Guacha e participe do nosso grupo do Telegram, que é incrível. E maratonem, né? Eu estou imaginando que o Marvin não tem uma louça suja na casa dele, entendeu? É verdade. Então, parabéns. E obrigado. Então, bora. Agora temos um comentário muito curtinho do pessoa que se chama O Melhor. Parabéns. Não sei em quê, mas parabéns. Que diz, dos 222 episódios do Guacha, sem dúvida, esse foi o melhor. Então, obrigada. Tu sabe que ele faz isso em todos os episódios, né? Perfeito. Mas eu vou dizer obrigada também. Não, obrigado. Porque o que vale é o último, né? Então até sair o próximo, esse é o melhor. O melhor, eu me sinto evoluindo. Cada episódio que eu lanço tá melhor que o anterior, eu tô feliz. É isso. A foto dele é do Cristiano Ronaldo, inclusive, queria só enfatizar isso de o melhor. Incrível. Perfeito. O próximo comentário é do Luiz Edivaldo Correia. Bom dia, Guacha, conspiracionistas e detetives. Que episódio divertido, Guacha. A Gata Triste e Xena Poirot ficariam orgulhosos de você. Parabéns a todos os envolvidos. Tá bom. Obrigado, querido. Né? Obrigada. Bom, aí nós temos o Fábio Kubota, que diz: olá, Guacha e Guacha Comunidade. Excelente episódio. Muito bom ver o retorno da melhor dupla de detetives do Guaxaverso, se ele existisse. Quiçá da podosfera. Os jogadores mandaram muito bem na solução do caso e estavam bem atentos às dicas e às pistas com perguntas precisas para cada um dos NPCs. Eu vou novamente dizer que o Guaxa fez um bom trabalho e o pessoal que jogou o playtest ajudou muito. Mesmo eles tendo falhado em resolver o caso, eles nos permitiram resolver o caso com mais facilidade, né? Ok. Eu acho que vocês têm, no fim das contas, vocês conseguiriam quebrar Mas talvez não com... Porque a gente teve um bom momento de sacar o pulo do gato, assim. Foi. Aquilo ali, se eu não tivesse lá, eu dizia, isso aqui foi ensaiado, isso aqui é roteirizado. O que rolou foi os dois esperando o momento oportuno. Não foi, a gente não sacou naquela hora. Aí estaria muito perfeito. Mas em momento algum eu pedi pra fazerem isso. Aconteceu. Não, isso aí é só porque os dois... A gente tá... Eu imagino que os dois jogando pensando na versão final do produto, né? Também. Mas bora lá. A narrativa e a edição ficaram incríveis e ajudaram demais na imersão. Me senti dentro da própria história, tentando resolver com eles este mistério, e fiquei muito feliz de ter conseguido chegar na mesma solução do caso praticamente junto com eles. Já tenho meu voto para novas histórias de mistério como esse. Um grande abraço a todos e até a próxima. Até a próxima, querido. Muito obrigado. Fábio, meu best of friend. Ele vai estar, sem ser o próximo episódio, no outro ele vai jogar. Foi pra revisão hoje, inclusive, o episódio que ele participa. Olha aí. Maravilhoso. Tu vive muito no futuro. Eu acho incrível. Eu não editei o programa que vai ao ar daqui a 2 dias. Então, dezembro tem 2 episódios. Um deles já tá gravado. Eu só preciso gravar o de Natal. Mas quando eu crescer, vai ser igual. Não vou, mas enfim. Ok. Vamos lá. Mas é que... Ok. Não, são propostas... São propostas o Caquitas é do jeito que é, justamente pra que a gente possa fazer isso. E fora que vocês 2 por semana, né? Não vou entrar nessa discussão de novo. Ideia de maluco. Foi minha, eu sou a maluca. Próximo... eu me ferrei muito. Próximo comentário, LF Erdi. Saudações investigativas, camaradas Guacha e Basso Vidado ou Paula Vindada. Aprecio também Caquita Vidada. Você prefere Paula Vindada ou Caquita Vidada? Sim, não sei. Não vou... Caquita Vidada eu acho que tem uma sonoridade melhor, vai. Tem, né? Fica legal. Tudo bom? Olha, que episódio fantástico. E que queria começar elogiando a edição. Primeiro, Nate lendo as cartas foi fantástico. Isso é interessante. Eu sempre que tinha uma carta ou uma mensagem de celular, eu costumava manter minha voz. O Nate bateu o pé e insistiu para que coisas escritas sejam lidas na voz de quem escreveu. E daí eu disse, tá, quer fazer isso? Então a carta tu lê, né? O morto, né? Que ele lê a carta que ele manda pra... e depois o próprio bilhete. Eu falei, tu mesmo faz. Então é a voz do próprio Nate fazendo ali. E, ficou muito bom. Ele estava certo e eu estava errado. Tá uma quebra, né? De tu saber que, ok, isso é a carta e tal. Funciona bem. O tom da voz combinou imensamente com a pegada investigativa.
mas a edição propriamente dita, de maneira geral, me impressionou muito. A trilha tá muito bem colocada, principalmente porque ela tem pequenos crescentes, pequenas batidas que me lembram um coração, o que é muito adequado para o mistério do episódio em vários sentidos possíveis. E construiu tensão maravilhosamente, sem ser algo pedante, no sentido de que precisa de uma faixa explicitamente misteriosa. É uma tensão suave, e por isso funciona muito melhor. Paula e Basso são absolutamente geniais em aventuras investigativas. A química deles é deslumbrante. Tive o prazer de ouvir a gravação ao vivo, e eles tiraram o coelho da cartola na conclusão final. Falo isso com lugar de fala, porque como o Guaxa mencionou anteriormente, eu e a Rafa jogamos uma mesa teste pouco antes da gravação. E PQP, incrível o processo criativo do Guaxa. Não chegamos na resposta certa, mas isso é mais demérito nosso do que qualquer outra coisa. Eu discordo. O que importa é que o Guaxa fez ajustes extremamente pontuais e certeiros, especialmente sobre a sociedade de Blackwood. Sinto que, eu quando falo inglês na presa da Paula, eu tento forçar um pouco eu mais uma vez vou dizer que se tu não tá me pagando, eu não me importo. Eu só corrijo as pessoas quando elas estão me pagando. Eu não tô trabalhando agora, entendeu? Perfeito. É só a vergonha. Tá, Sinto tudo que bem. Paula e Basso acertariam em todo caso, também acho. Mas as alterações do Guaxa tornaram o processo muito mais substantivo. E foi muito gostoso pro ouvinte também. É isso também. Além de ser mais... se eu desse uma folha em branco, o Basso e a Paula faziam um barco, tá tranquilo. Mas também tem isso. A ideia de que, como a própria Paula criticou a Agatha Christie, né, alguns livros da Agatha Christie, em que o verdadeiro mistério tá muito... Não tá ali pra te resolver, né, ele tá oculto. A ideia é que quem está ouvindo também consiga acompanhar esse mistério. Então esse ajuste não é só pros dois, mas também pra você, querido ouvinte. Eu queria só dizer aqui que eu critiquei o gênero inteiro. Inclusive, a minha crítica é muito mais ao Conan Doyle do que a Agatha Christie, porque eu li menos a Agatha Christie, mas só pra deixar claro. Eu li pouquíssima coisa do Conan Doyle e talvez por ser fanboy da Agatha Christie, eu, odiei tudo que ele fez. É isso. O Conan Doyle, inclusive, eu acho que ele tem umas deduções ilógicas. Tipo... Podia estar errado facilmente quando tá certo. Esse salto lógico que tu fez não é um salto lógico, é uma coincidência. Mas enfim. Foi tu uma vez que no Caquitas, acho que foi no Caquitas, de um episódio do House sobre o roubo da calcinha. Sim, eu sempre penso no episódio do House, porque eu esqueci dos casos do Sherlock Holmes, mas eu lembro do caso do House e é a mesma situação. Que é o episódio do House que ele deduz que a calcinha que a... como é que é o nome esqueci o nome da Amber? É Amber. E o outro cara lá, que esse eu esqueci o nome mesmo, trazem pra ele pra dizer que porque, sei lá, um dos... Fizeram uma aposta sobre quem roubaria a calcinha, uma coisa dessa? E aí ele fala que não é a calcinha da Cuddy porque não combina com o sutiã dela e eu tive uma crise de riso. E todas as ouvintes do Guaxa aqui devem estar tendo crise de riso, que nunca, gente, nunca, não existe essa combinação aí. Isso é fanfic da cabeça dos homens, entendeu? Enfim, não existe. É isso. É isso que o Conan Doyle faz pra mim, assim. Ele inventa os negócios que na cabeça dele faz sentido e na realidade, tipo, não é bem assim, mas enfim. Ele não conversou com ninguém, né? Ele só escreveu. Enfim. Onde tu estava? Voltando. Muitos elogios a todos os NPCs também. Ficaram incríveis. Acho que é um dos episódios mais robustos e completos. Vozes, jogadores, personagens, boa história, ambientação, trilha, etc. Que eu vi em muito tempo. Foi um prazer fazer o Arthur Collins, chefe de polícia, que repete seu título muitas vezes. O personagem tem que estar... É uma coisa desse tipo de história, né? Tem muito NPC, sempre. E ele tem que dizer quem ele... Mais do que o nome dele, ele tem que dizer quem ele é naquela cena, né? Ele é o chefe de polícia. Sim, porque todo mundo tem que acompanhar quem é todos os NPCs o tempo todo, né? É difícil. E... Assim, sobre NPCs, eu normalmente jogo pro pessoal da... eu preciso de, sei lá, de uma voz de homem, de uma voz disso, daquilo, de jovem, E daí mando o texto... E, sei lá, uma descriçãozinha básica, e ninguém é dublador profissional, né? Às vezes, obviamente, a qualidade da voz fica diferente, né? Pra esse episódio, 4 dos que mais falaram no episódio ouviram a aventura sendo gravada ao vivo, isso ajudou bastante, né? Então, assim, não é o que eu tenha tempo pra tá fazendo com todo episódio, de chamar o pessoal. Eu tô tentando gravar um áudio curto, às vezes, pra algumas pessoas, que pegam algumas vozes, mas é o que a gente vai. A gente ainda é amador, gente, pelo amor de Deus. É isso.
Mas fico muito feliz que gostou de como ficou esse. Falei isso na taberna, mas trago pra cá que gostei ainda mais dos nossos protagonistas desse episódio do que do primeiro. Talvez por familiaridade, talvez pela configuração da história, não sei. Mas a química, que já era muito alta, está ainda melhor aqui. Gosto muito, inclusive, do magnífico coadjuvante do Basso. Claramente fez pontes para a nossa incrível detetive, mas ao mesmo tempo possui muita personalidade e agência. O texto já está longo, sim, está, e fico por aqui. Mas antes, perguntinha aleatória da semana. Guaxa, se você tivesse que jogar uma mesa de investigação, como seria o seu detetive? Porra, como seria o meu detetive? É uma grande... Fica aí o questionamento. Enquanto tu pensa, eu vou só dizer que eu acho que, tipo, a gente tava mais entrosado com os personagens também. Porque a gente meio que criou os personagens enquanto jogava a outra aventura, né? Assim, eu não sabia que a Catherine ia ser uma pessoa tão expansiva e mandona até eu começar a falar como ela, e foi quase uma possessão, assim, foi um pouco preocupante. Mas agora eu já sabia o que esperar dela, já sabia o que esperar da dinâmica também. Eu já sabia, tipo, eu já sabia que eu não ia ofender ninguém, porque, né, me chamaram de novo, então ninguém se ofendeu, como da última vez eu me senti um pouco mais solta na aventura. Eu fiquei com medo, porque na aventura anterior tinha a figura da Helena também, que trazia ainda uma outra história pra história, né? Uma side quest ali no meio do romance que as duas tiveram no passado e tal. Mas que pra dar esse episódio ficou o caso do pai e filha, né? Sendo, no fim, se descobrindo. Mas não fez falta. Depois de narrado, não fez falta. E é legal ter coisas diferentes, né? Sim. Não vamos ter, por coincidência, a Helena tava hospedada naquele hotel, sabe? Pra nada, pô. Não faria assim. Não faria sentido. Mas e o teu detetive? Eu joguei um episódio de investigação não era bem investigação, né? Era meio sobrenatural da Sarah, em que eu era um ex-matador que trabalhava por uma força do governo. E eu simplesmente era o homem com as armas pra proteger meus dois colegas, né? Então, eu acho que eu seria mais o cara que eu seria o Basso, sabe? Eu seria assim, menos conversa e mais ação que o Basso, inclusive. Eu acho que eu seria mais isso. Então, assim, alguém, tipo, eu gosto muito de jogos de Yakuza e tal. Então, talvez um ex-Yakuza, um ex-matador, alguém que tem um passado obscuro, sabe? E, pô, é legal. Eu gosto muito do detetive, eu comentei antes, do mentalista. Eu gosto do Patrick, né? Do Jane lá. Porque ele é um... Assim, eu tô só na primeira temporada. Mas ele é um imbecil, né? Ele não tem tato social nenhum. Mas eu não conseguiria fazer aquele personagem, sabe? Mas um ex-matador eu conseguiria. É um clássico, né? O detetive que não tem trato social, assim, desde o Sherlock Holmes e a TV, ela fez muito isso, né? Temos muito esse personagem também. Eu queria dizer, eu gosto da Catherine porque ela tem o trato social, ela não usa por escolha. Se ela quisesse, ela usava. Quando ela quer, ela é gentil, é legal com as pessoas. Mas ela não faz questão. Ok. Eu gosto muito do personagem. Gosto muito dos dois personagens. Tanto que narrei uma segunda vez e estou com a ideia da terceira, só esperando pra não ficar muito um em cima do outro, e pra Renato não brigar comigo. Vamos segurar um pouquinho. Eu acho justo ter medo da Renata. Acho válido. Ele termina abraços dedutivos e recheados de pistas. Erdi. O Lucas Felipe comenta o Erdi, né? Então fica pra mim. Que ele fez o comentário ímpar, claramente foi proposital. Que como eu leio o primeiro, né? Ele fez pra cair comigo. É verdade, realmente parece premeditado. Não, foi, com certeza foi. Não, eu ia dizer que a Catherine faria a mesma dedução, assim, ela concordaria contigo. Mas vamos lá, então. Temos os comentários de Juju Lili, Olá Guaxa, Juvidade da Vez e Guaxamilha. Vocês estão bom? Eu gosto dos vários nomes que a comunidade tem, assim, achei. Tem um dicionário todo já. Também tem várias diferentes ortografias pro nome da Catherine, que eu também achei bom, assim. Eu vou... Nunca vou revelar qual é a verdadeira.
Quanto mais eu ouvia essa aventura, mais curiosa eu tava pra descobrir o que tava acontecendo, e quando percebi, já estava completamente envolvida pela história. Ah, como é bom ouvir a Paula interpretando a Catherine. Provavelmente escrevi errado, mas seguimos. Nunca saberão, porque, como eu disse, eu nunca vou revelar qual é o jeito certo de escrever. Mentira, se tu for lá no grupo de spoilers, tem como eu escrevi. É verdade. De novo, e com seu fiel escudeiro, o Sr. Bass de novo. Guaxa, pelo amor de Deus, como você consegue criar histórias com plots tão bons? Eu também quero saber. Não esperava pelo final. Como sempre, superando e quebrando as expectativas. E, Nate, parabéns pela edição. Tá sendo muito, muito legal acompanhar seu trabalho após o episódio. Peraí que temos uma parte secreta aqui. Mas a sua voz lendo as cartas me passava um ar de pessoa tão legal. Fui tão iludida. Parabéns a todos os envolvidos, NPCs incríveis como sempre também. Deixo as perguntas pra galera mais investigativa da Guaxamilha e deixo apenas meus biscoitinhos em formato de cordas e vidrinhos de sonífero para todos. Até a próxima. Vida longa ao RP Guaxa. Vida longa, querida. Juju Lilique estará no próximo episódio. Olha aí. Ela, Dig e Vegano Thiago. Tá todo mundo elogiando o Nate, sabe, né? A gente trocou o editor recentemente, né? Eu acho que esse é o 5º episódio que ele edita. E o Nate, sabe o apelido do Nate? Você vai gostar muito. O Instagram dele é @demônio do comunismo. Um excelente @, realmente. Eu tava em dúvida. Quando o Zorzal disse, tô saindo, mas tô indicando aqui um amigo, eu fiquei preocupado. Quando eu vi que era o demônio do comunismo, eu pensei, Caquitas aprovaria. Então agora é tarde. Teria sido perfeito editar o Caquitas 666, mas enfim, tarde verdade. Demais. É verdade. Então vamos lá, eu tirei o Erdi antes, que não gosta de mim, tá aqui uma pessoa que gosta de mim, que é o Guaxinim Normal, e ele escreve, boa noite, Guaxinim Normal. Boa noite, inclusive acertou, nós estamos de noite aqui, então boa noite. É verdade. Beleza, eu sigo então. Isso. Aí nós temos a Caroline Hashimoto dizendo, olá Guaxamunidade e Guaxinins. Tô aqui passando de rasteira por baixo do porão, fechando os comentários, haha. Olha, Guaxa, você foi genial nessa. Tenho medo da engenhosidade da sua mente agora, que trama bem amarrada. Apenas um comentário. Assim como comentei no grupo de spoiler, o cloral hidratado, que conheci como hidrato de cloral, serve para tranquilizar bebês e crianças e quase não tinha efeito em adultos, até onde eu lembrava, haha. Parabéns a todas as porcentagens do episódio. Eu vou te defender aqui, Guaxa, e dizer que é um hábito comum de pessoas que escrevem histórias de assassinato não ensinar as pessoas a cometer assassinato. Então é normal que se use coisas falsas justamente pra não ser cúmplice. Inclusive, assim... Não, exatamente. Vocês que viram Breaking Bad, não é assim, não é daquele jeito que dá pra desovar corpo, tá, gente? Não funciona. Não acreditem em coisas que são ditas em séries e filmes, que normalmente não é verdade, por motivos óbvios. Breaking Bad tem muita coisa errada além de desovar corpo, mas ok. Não, mas é porque, tipo, né, não é assim que funciona no mundo real, porque senão eles estariam ensinando as pessoas a desovar corpo, o que é um problema. Então, exatamente. Errei pra não ensinar as pessoas. Exatamente. É isso. A Carol, o pessoal sabe, é formada em medicina, né? Embora se especializou em operar olhos, que deve ser uma coisa assustadora. Parece. O próximo comentário é do Felipe Xavier, que coloca: boa noite, Guaxa, e desculpe o termo, Paula Vidade. Então, a gente já trocou, é Caquita Vidade. É Caquita Vidade, da vez. Passando para deixar biscoitos em forma de lupa para essa dupla que já faz parte do panteão de personagens imortais do RP Guaxa. A química da Paula e do Basso é muito envolvente e faz a gente mergulhar na história. Eles completando o raciocínio um do outro, pra mim, é algo fantástico. Guaxa, seu lindo. Fui levado a observar o coelho, mas a mágica estava na cartola. As pistas estavam lá desde o começo e só percebi com a conclusão final. Nate, boa escolha de trilha. Blue Prince atende e muito clima de mistério. Blue Prince, um jogo maravilhoso. Acho que a Renata gosta dele. E tem as musiquinhas legais. Foi lá que o Nate tirou as músicas. E daí ele mudou o pitch para o Spotify não matar a gente. Quem me dera ter o poder de esquecer e rever esse jogo e todos os episódios do RP Guaxa novamente. Enfim, deixa aqui, atrasado talvez, uma carta misteriosa. Guaxa escolha atributo de 2 a 5, role
um dado de 6 lados. Se sair seu atributo, você poderá ler as seguintes palavras dentro do envelope. Pule a leitura de um comentário. Mas se o resultado do dado for outro, nada acontece, pois a carta dentro do envelope estará vazia. Isso é uma brincadeira que a gente faz também, que normalmente, Paulo, que tem cartas. E normalmente, por exemplo, do Erdi, dependendo de quem estivesse lendo comigo, eu usaria uma carta que troca o comentário. Então eu passaria por respeito, sei lá, se eu não vou ler o Erdi. É uma coisa que normalmente eu não faço. Perfeito. Bom, temos na sequência o comentador de Epcon Números Iguais. Boa noite, Guaxa e Guaxa Vidada. Guaxa Vidada funciona também. Funciona. Que felicidade comentarem um episódio de Números Iguais. Infelizmente, por ser um padrinho novo, eu não pude estar no 111, mas prometo estar no 333, que irá acontecer daqui a 111 episódios. E daqui a 222 semanas, cerca de 4 anos e 3 meses. Será uma quinta-feira, 31 de outubro de 2030. Olha aí, mais um ano de Copa do Mundo. Se continuar lançando episódios a cada 2 semanas. Vire padrinho imediatamente para essa data mudar. Será que teremos o episódio temático de Halloween com o número 333? Meio besta? Ponto de interrogação. Prometo que sim. Ninguém vai lembrar. É um problema ficar inventando coisa pra esse programa, sabe? A gente começou com esse negócio de, programa 50, programa 100, e aí assim a gente tá, entendeu? E daqui a pouco, não sei mais o que fazer. O que eu vou fazer no 700? Não sei. Então isso é uma armadilha, não caiam nela. Eu tive a honra de estar no 500, queria registrar. Eu acho que a gente teve a honra, né, de o único programa que o Guaxa narrou fora do Guaxaverso, entendeu? É o 500 do Caquitas, e é isso. E é o ápice de honra que o Caquitas vai ter. E assim, fala que eu tô à frente, eu lembro de ter sido convidado para aquele episódio, você estava no 400 e pouco. Mas a gente tava no 300 e pouco, porque a gente tava tendo ideia pro 400, e aí eu pensei nisso, mas eu pensei, agora está em cima, e o próximo é o 500. Foi só por isso, porque a gente tava tendo ideias pro 400, faltando 2 semanas pra ele. Foi isso que aconteceu. E o último comentário é do Jean Macedo, que embora seja Macedo, foi o último a chegar, né? Ele não foi mais cedo. Desculpa, mas ele conseguiu uma coisa, ele acertou 100% o nome da Catherine, nome e sobrenome com a grafia correta, então parabéns. Ele é maravilhoso. Boa noite, Guaxa, Guaxonvidade, Guaxate e Guaxouvintes. Que delícia de investigação em emoji de olhinho de estrela. Catherine St. James e Logan, que o Baço ainda não nos deu seu sobrenome. Logan é nome? Tem sobrenome? Ok. Logan pode ser nome ou sobrenome, na verdade. A gente não sabe. Logan pode ser as duas coisas. Aí fica o questionamento pro Baço explicar depois se Logan é nome, é primeiro nome ou sobrenome. Porque eu acho que tranquilamente poderia ser qualquer um dos dois. Exato, pode ser Logan, inclusive. Seria incrível. Incrível. Continuando, que dupla. Eu adoro a sinergia entre esses dois personagens. E a Paula e o Baço fazem isso acontecer de maneira muito orgânica e fluida. Parabéns demais para vocês dois. E para você também, Guaxá, que elaborou esse mistério, porque, tal qual descobrir, montar uma história assim demanda também conhecimento desse tema maravilhoso. Uma cena que gostei demais desse episódio foi a cena da escada. Ambos, Catherine e Logan, num momento a sós, chegando à conclusão do caso, enquanto intercalavam as falas. Que coisa mais espetacular! Eu senti o orgulho e a empolgação de ambos conforme a cena se desenrolava. Absolute cinema. Espero ver essa dupla novamente no futuro não tão distante. Grande abraço a todos. Grande abraço, querido. Como a gente falou antes, não foi orgânica, né? Os dois, embora como a Paula seguraram... Ela foi premeditada, né? Ela não foi combinada, mas ela foi premeditada, vai. Só que eles premeditaram, cada um na sua cabeça, e soltaram juntos ali. Foi incrível. Aquilo ali foi incrível. A gente tinha feito um pouco no anterior, mas no anterior, de fato, o porquê. Porque na aventura anterior eu sabia quem, mas eu não sabia o porquê. Tanto que vocês conseguem ouvir ao vivo o Baço chegando à conclusão do porquê. E a minha surpresa ali, a minha reação é a minha reação, porque eu realmente não tinha sacado. Até ele falar. Quando ele falou, caiu a minha ficha, assim. Se não tivesse a música de fundo, inclusive,
dava pra ouvir o clique das engrenagens na cabeça do Baço, quando ele fez, sabe, ele juntou a pecinha, fez Sim, clique, não, foi, inclusive foi incrível ali, foi tipo, eu não teria resolvido aquele caso, eu acho. Mas dessa vez eu acho que tipo, foi os dois resolveram e aí deu pra fazer essa brincadeira, porque os dois tinham a resolução do caso e a hora que ele disse eu tenho uma teoria, eu também. Foi uma ótima deixa, assim, né? Funcionou muito Perfeito. bem. Agradeço demais todo mundo que comentou nesse episódio. Paula, fala novamente sobre o Caquitas, como é que as pessoas encontram o Caquitas. Tem algum episódio que tu recomenda, a pessoa que quer começar vai do primeiro, escolhe algum aleatório? Então, o Caquitas, ele, como o Guaxa falou, é um podcast que sai 2 vezes por semana, mas são episódios bem mais curtinhos, são episódios de 30 minutos. E a gente fala de RPG nele, né? Então a gente vai falar tanto de game design, quanto de coisas de comportamento da mesa, de dar ideias. A gente vai falar de tudo um pouco. Sobre RPG. Eu acho que o programa ideal pra começar é o do assunto que te interessar, né? Mas pra não deixar na mão, eu vou recomendar, saiu semana passada, ou sei lá, porque, enfim, talvez não seja semana passada, a gente gravou e a viagem no tempo do podcast, ela é muito real, gente. Então eu nunca sei quando eu tô. Mas saiu faz pouquinho tempo o podcast sobre sangramento, em que a gente conversou com convidados sobre essa coisa de quando a emoção do personagem passa pra gente, quando isso é de boa, quando isso pode virar um problema, e como é que a gente lida com isso e tal. Que eu acho que é uma coisa bem legal que é útil e interessante pra todo mundo que joga RPG, né? Sim, perfeito. Maravilhoso. É como se o RPG Guaxa a partida é o Caxias e Ipiranga, o Caquitas é o Globo Esporte. É isso. Elas comentam sobre o jogo que a gente joga aqui. Exatamente. Paula, tirando a Catherine, que é maravilhosa, tem algum personagem que tu queria trazer pra RPG Guaxa? Algum tipo de história, alguma coisa? Se fosse chamar pra uma outra coisa que não a Catherine, que personagem tu gostaria de fazer? Tens ideia? Aí... Tem uma personagem que eu gosto muito, que é a minha personagem que jogou, sei lá, a segunda aventura que eu joguei, que era de D&D, que é uma personagem ruim. Eu queria jogar com uma personagem ruim no Guaxa, assim, a personagem que a Catherine, ela é, tipo, neutra, vai, ela não... Neutra, caótica e neutra, talvez. Não, e na verdade eu vou dizer que a Catherine não é, ela é caótica, mas ela é boa, porque ela estava plenamente disposta a encobrir o crime se a esposa fosse a culpada, tá? E, enfim, eu acho que, tipo, ela também protegeu lá a Helena no... Eu quase esqueci o nome dela, porque eu fico chamando ela de Nelly. No outro episódio e tal. Então, assim, ela não é uma pessoa que... Ela não coloca... Não é, tipo, o tipo de detetive aquele que foda-se as pessoas, ela resolve o caso. Ela não é o House. Ou o Sherlock Holmes. Sim. Né? Então, eu acho que ela não é uma pessoa ruim. Ela é uma pessoa de... Enfim, caótica com certeza. Mas... Eu queria jogar com uma personagem que é ruim mesmo, assim. Que tá pra não sei, causar o caos, fazer o caos. Mas seria uma equipe de pessoas ruins ou uma infiltrada no grupo? Aí as duas coisas são interessantes. O negócio de ser uma infiltrada só, assim como esse tipo de aventura, demanda uma certa flexibilidade do grupo, assim, e tolerância do grupo. Que eu gosto de fazer esse tipo de coisa, mas eu me sinto culpada. Eu me sinto culpada todo o tempo, todas as merdas que eu faço com a Catherine, assim, é com um pouco de dor no meu coração, assim, de estar fazendo isso com os outros personagens. Os NPCs um pouco menos, mas eu fico com medo de tomar conta da narrativa do Guaxa um pouco, assim. Mas tá tudo bem, ninguém evocou carta X ainda pra mim, então eu acho que tá tudo de boa. Não, a história é nossa, assim, a ideia é que todo mundo... A história... Não, eu sei, o problema é que a Catherine, às vezes, age como... Ok, entendi. Enfim. Tu leu o Assassinato Expresso no Oriente? Não. O mais clássico. Não viu algum filme, alguma coisa? Tu tem um spoiler? Não, eu sei mais ou menos qual é, sim. É porque ele tem um final... Por cima eu posso comentar o final dele, que é um livro de sim, sei lá, por favor. 100 anos atrás. Spoiler prescreve. Ele é legal porque ele encerra o Hercule Poirot, né? Ele é maravilhoso, mas ele é seu problema.
ele foi copiado tantas vezes que mesmo tu não tendo lido o livro, tu vai entender pra onde aquela história vai, porque ele tem uma ideia muito boa. E no final, o detetive fala, eu vou contar pra vocês 2 versões dessa história. Aí ele conta uma que é obviamente impossível. E daí todo mundo fica puto, não pode ser isso, não pode ser aquilo. Tudo bem, eu vou contar a segunda. Ele conta a segunda, ele olha pras pessoas e fala, que história a gente vai contar? E daí as pessoas falam, a primeira. Sabe, porra, isso é muito foda, sabe? Isso, a primeira vez que eu vi, e provavelmente muita gente, né, em 1920 e tanto, foi nesse livro. É maravilhoso, é maravilhoso. Isso que tu falou sobre, tipo, esse tipo de história ter sido feita muitas vezes, eu acho que o que eu acho que é tão foda o que tu fez com essas 2 histórias que a gente jogou. Porque são histórias realmente que foram feitas muitas vezes. E por causa disso, a gente já tem uma série de caminhos possíveis a seguir, assim. É por isso que a gente saca os ganchos e as coisas, porque eles já, né, a gente já viu eles antes. E conseguir segurar eles pra gente não resolver muito rápido, nem empacar porque tu segurou a informação demais, é uma linha bem tênue, assim. Porque apesar de nesse eu ter resolvido antes, eu não resolvi também na primeira cena, que é outra coisa também, assim. Acontece, às vezes as pessoas me chamam pra jogar aventura de investigação e tipo, ok. Tipo, eu ainda vou brincar, mas eu sei já. É o primeiro filme do Daniel Craig, que ele chega na cena do banquete e fala, você vai morrer disso, isso, daquilo, e ele resolve a cena toda em segundos, que é maravilhoso. Isso, também. É o segundo filme só, pra quem... É o segundo. É o segundo, é o do bilionário. Mas sim, exatamente isso. Aquilo ali. É um risco que tu corre, né? E daí o narrador é o anfitrião, né? Que fica aquela cara de cu que o cara resolveu tudo. Eu sou mais legal que o Benoit Blanc. Eu não contaria no primeiro. Eu ficaria quieta. Mas aquilo... lá ele não tava jogando um jogo, né? Ele tava resolvendo um caso de vida ou morte. Né? Enfim. Inclusive, eu já participei de uma... festa dessas com mistério, sabe? Que todo mundo tem um personagem. E eu era assassina. E ninguém me achou. Tu matou pessoas? Não de verdade, né? Assim. Não, sim. Né? Só pra deixar claro, caso alguém esteja ouvindo ainda, aqui, assim, não, foi só uma brincadeira, é um jogo. Mas é que, tipo, tem um assassinato, né, na história. Ah, tá. Pra te resolver. E aí todo mundo tem que achar a assassina, né? Ou o assassino do negócio. Porque quando termina, tu recebe um formulário e a primeira pergunta é quem matou. E tem que responder. E tinha umas 30 pessoas na festa e ninguém botou o meu nome. Eu tenho um certificado do evento, inclusive. Um outro plot que talvez um dia... Que eu espero um dia, sei lá, no RPG Guacha 500 ou no 1000 a gente chegar. Reza a lenda. Eu acho que pro Hercule Poirot é verdade... Pra Miss Maple, que é outra personagem da Agatha Christie, eu não sei se é realmente isso. Mas de que ela escreveu a morte dos 2 personagens, tem um livro que eles morrem. Isso é o plot do livro, inclusive. Como eles... seria o último caso de cada um, né? E que ela escreveu esses 2 livros e entregou pra filha, como herança, sabe? Tipo, quando o dinheiro começar a acabar, publica isso aqui, que isso aqui vai explodir cabeça, porque é o despedida de cada personagem. Eu adoraria, na linha desses 2 livros, né? Uma aventura da Catherine, sei lá, depois, sei lá, não é campanha, né? São one-shots isolados, etc. Mas uma aventura dela, assim, ela e o Logan já velhinho, sabe? Com o Logan sei lá, colocou uma açúcar. Se a Catherine já é assim quando ela é nova, calcule ela velha. Pô, mas assim, os 2 sei lá, num lugar, num spa pra idosos, e ela já 100% aposentada, morre alguém, e ela precisa, sem ter aquela vitalidade que ela tinha antes, ter que resolver aquilo como, sei lá, o último caso dela. Pô, seria... Estou viajando, mas assim, daqui a uns... Se pro 333 são 2030... Em 2040 a gente chega nesse episódio. Eu vou sugerir que, sei lá, acusam o neto do Logan, alguma coisa assim, de ser o culpado, entendeu? E aí ele manda a carta pra ela, faz anos que eles não se veem. Então a gente tem que... Então pros próximos episódios, a gente tem que em algum ponto casar o Logan, ou pelo menos inserir uma filha nessa história. Eu gostei que a gente tá aqui, entendeu? A pessoa que não veio ganhou o que é uma família.
Logan, você precisa engravidar alguém. É isso que a gente precisa. Ele pode adotar alguém também. É verdade. Pô, com certeza. Com certeza. Ok. Antes que a gente viaje muito mais, obrigado a todo mundo que ouviu aqui ao vivo. Teve gente que entrou e saiu, mas Fábio, Marvin, Felipe, Jean, a doutora Carol, o Lucas. Então, muito obrigado a todo mundo que ouviu ao vivo. A você que está ouvindo isso editado, apoia o RP Guaxa. Ele só existe porque vocês estão aí comigo, me apoiando esse tempo todo, esses 8 anos. Só posso agradecer vocês. E o Guaxaverso, bem, na verdade... Paula, o Guaxaverso existe? Então, eu tô no Guaxaverso e eu existo. Mas o Guaxaverso em si, não, talvez. Não, mas como é que eu vou estar no Guaxaverso se ele não existe? Assim, eu acabei de citar 10 episódios pra Catherine. Vamos se ajudar também, hein? Tá bom, ele não existe. Era isso, gente. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Ele existe sim. Olá, Nate. Vai ter bastante NPC, mas eu já coloquei algumas pessoas que estão aqui ouvindo e eles vão ajudar depois a gente a pegar as falas, então não me abandone. Eu não quero trocar de editor 2 vezes no mesmo ano. No, God, please, no! No! 100% honesta, eu queria falar com a Mary, mas eu não queria atrasar o tempo. Não. Como assim o tempo? A nosso? A nosso tempo. Ah, não. Tu tem algum horário? Não, eu não tenho nenhum compromisso, mas é que da outra vez a gente se estendeu demais. Eu não queria sacrificar o editor mais uma vez. Eu não quero levar essa fama. Não. Editor novo, sangue novo. Tá substituindo um editor. O Thomas, então, chama a Mary ali pra... Leva o Thomas não, né? Voltando. Como é que é o nome dele? O Arthur. É Arthur. Você já trocou o nome dele umas 3 vezes. Que já. merda. Vai ficar na... Me ajuda, editor. Não é... O Arthur, então, vai buscar o Thomas, né? Não. O Arthur, então. Temos um extra, editor. Olha que bonito. Não. Eu quero CPI do bot de dados, porque... É 3 e 1 todos os resultados da Paula. A gente não precisa mais rolar. A gente pode assumir já esse resultado. Rola mais uma vez sem valer. Vamos ver o que acontece. Só pra gente ver. 5 e 1. Que loucura. Ok. Ok. Inacreditável.